Oi, gente, tudo bem? Pessoal, vou aqui trazer mais uma história para vocês. Eu espero que vocês se identifiquem, você que vai assistir aqui. Eu vim trazer a história da Mel, ó, a intimidade. Da Melissa. Posso chamar de Pode Mel, me chamar né? de Mel. Posso, né? Tem que ser de Mel. Que ela teve aí o câncer de adenoide cístico, né? Que é um tipo de câncer que pode ocorrer na parótida, é um dos, né, que pode ocorrer na parótida. E aí ela vai contar a breve história dela, que também é uma história diferente das que eu tenho aqui no meu conteúdo, né? Que ela já começou com a paralisia facial nos primeiros sintomas, e aí eu achei interessante aí para vocês verem que muita gente me pergunta se a paralisia pode acontecer antes da cirurgia, e às vezes ela pode sim, né, Melissa? Assim como foi com você, né? Como que aconteceu? Você sentiu o que exatamente? Você foi procurar já o médico ou não? Você falou que você foi procurar A uma minha, físio antes que tinha algum problema? a minha história é longa, assim. Uhum. Durante a pandemia, eu comecei a ter dores, uma dor que irradiava, assim, subia na cabeça, descia, assim. No início eram umas fisgadas no ouvido, aí o primeiro profissional que eu fui procurar foi um otorrino, né, para saber É. o que estava acontecendo. Uhum. Aí ele disse, não tem nada de errado aqui, vai num neuro. Aí eu fui no neuro, aí fiz alguns exames, não apareceu nada, mas as dores começaram a aumentar. Tinha crises, assim, momentos de crise, eu não identificava nenhum gatilho, assim, que startava, assim, a dor, mas, assim, Uhum. normalmente no início da manhã, as primeiras mordidas, né, que eu dava, doía muito. Aí a hipótese que surgiu conversando com vários especialistas, é alguma coisa na TM, né, naquela Uhum. época da pandemia também várias pessoas desenvolveram, que ficaram nervosas, trancadas em casa, enfim. Uhum. Aí fui num dentista especialista em ATM, Uhum. ele também não identificou nada, mas começou a tratar a dor, né? Aí, assim, eu comecei só com paliativos de dor mesmo. Uhum. Cheguei aí num cirurgião de cabeça e pescoço. Eu contei os meus sintomas. Aí eu comecei a ter suor, né? Quando eu comia, ficava um vergão aqui na bochecha, escorria, molhava o cabelo, assim. Aí eu comecei a ler sobre isso, aí vi que tinha vários tipos de sintomas aí, mas nada fechava, no meu diagnóstico não fechava com nada, assim, né? Sim. E aí eu tive Covid, mas assim, essas dores seguiram assim por 2 anos e meio, tá? Assim, e eu fazendo exames e indo em lugares, e assim comecei a tratar mais a dor, né? Aí Uhum. fui num médico especialista em dor, Uhum. tomava uma batelada de remédio, remédio tarja preta e tudo para conseguir ter Uhum. uma vida mais ou menos normal, né? Uhum. Mas eu nunca sabia a hora que ia me dar uma crise, aí quando dava as Sim. crises eu tinha que me fechar num quarto escuro, ficar quieta, assim, era uma coisa bem, bem ruim. Aí quando eu tive Covid, eu fiquei com um pouco de paralisia no olho, era tão pouco que eu nem notei, assim. Um dia eu fui fazer uma massagem e a fisioterapeuta olhou e disse assim, por que que tu tá com a cara paralisada? Eu, como assim? Eu tava sentindo um desconforto no olho, mas eu achei que Uhum. ainda era um sintoma do Covid, sei lá, alguma Sim. coisa assim. E aí ela disse, não, tu tá com uma paralisia. Aí que eu acendi o alerta e aí briguei com todos os médicos que estavam me atendendo. Olha só, tá acontecendo alguma coisa, vocês não estão descobrindo, né? Aí esse médico da dor disse, eu acho que tu tem que fazer uma punção aí, nessa região aqui da TM e tal, para ver se aparece alguma coisa. Uhum. Aí fiz a punção, foi o exame mais dolorido da minha vida, porque tu não toma anestesia nem nada, enfia uma agulha ali, né, no auge da dor. É. Aí na punção apareceu um tumor benigno Na na parótida. parótida. Aí disse, tem que procurar um especialista, um médico cirurgião de cabeça e pescoço, Uhum. especialista. Uhum. Aí eu fui parar no médico que me salvou a minha vida, né? E ele fez até alguns tratamentos assim com corticóide e tal para ver se para entender o que que era o meu processo. Aí disse, Uhum. não, mas isso aí, assim, tu tá quase 3 anos com dor. E tá com esse início de paralisia e tem alguma coisa maior aí. Eu fiz Uhum. exame, tomografia com contraste, fiz várias coisas, não aparecia nada, nada aparecia. Estranho, né? Normalmente no exame de ultrassom já sai que é um exame simples de imagem e não saiu, né? Nos mais Fiz específicos. tudo que é tipo de exame de sangue, não aparecia alteração nenhuma, assim. Uhum.
Ele disse, vamos fazer uma biópsia, vamos abrir isso aí, tirar um pedaço da parótida e ver se aparece alguma coisa. E aí apareceu o carcinoma adenoide cístico. E foi bem rápido, assim, sei lá, saiu num dia, 2 semanas depois, eu já estava fazendo a cirurgia para retirada. E como eu já estava com esse princípio de paralisia, né? Hum, A boca não tinha alterado a boca ainda, só o olho não estava fechando direito. hum, Ele já me alertou, né? Disse, olha, assim, muito provavelmente a gente vai ter que cortar o nervo facial e tu vai ficar com uma paralisia facial. uhum. Naquele momento, só pensava assim, tira esse troço de Tira dentro de mim logo. e depois a Uhum. gente trata o que Sim. for ser tratado, Uhum. né? Mas eu não tinha, assim, a dimensão do que era a paralisia, né? Uhum. E aí, 2 semanas depois da cirurgia, foi muito tranquila a cirurgia de retirada da parótida. Assim, eu entrei no hospital um dia às 3 da tarde e saí no outro dia às 10 da manhã. Assim, Uhum. foi muito, muito tranquilo. E assim, tirou aquela dor absurda que eu sentia. Assim, eu tinha dor de querer bater com a cabeça na parede até explodir. Assim, era um troço, um descontrole. Uhum. Eu tirou, com o tumor, tirou a dor, assim, nunca mais senti dor nenhuma, nenhuma, nem dor Sim. de cabeça eu tenho, nunca mais eu tive. Uhum. Aí depois daquilo ele disse, a gente tem que ver o que que a gente vai fazer em relação a evitar que isso volte, né? Aí a gente decidiu fazer, eu fiz 33 sessões de radioterapia, Uhum. bem focada aqui, né? Uhum. E perdi, eu nem sabia, né? Aí tu vai descobrindo essas Sim. coisas, né, no caminho. Sim. Perdi um monte, eu perdi todo o cabelo aqui atrás, É. não me contaram essa parte, eu achava que isso acontecia só com a Não. quimioterapia, não. Aí um dia Uhum. acordei, fiz assim, saiu todo o cabelo. É porque a rádio, ela queima a região. A rádio de cabeça, Queima? ela Não, eu queima. fiquei com o corpo, com o rosto todo queimado, a É. orelha, o pescoço, agora que voltou a cor normal, assim. Uhum. Mas eu queria ter certeza que esse negócio não ia voltar mais, né? Uhum. Embora eu tenha saído da cirurgia com uma convicção de que tá, matamos esse mal literalmente pela raiz, esse negócio não vai voltar mais. Uhum. Aí fiz a rádio, aí 3 meses depois da rádio eu estava apta a fazer a cirurgia de reinervação, né? E aí foi assim, foram 4 meses depois, eu fiz agora em abril desse ano a cirurgia de reinervação. Foi uma Uhum. cirurgia bem complexa, durou 6 horas. O médico tirou, o cirurgião plástico, né? Ele tirou um pedaço do meu músculo interno da coxa e Uhum. fez um enxerto, né, para ter força depois para movimentar e levantar o rosto. Uhum. E abriu tudo aqui, né? Abriu, foram mais de 150 pontos, assim, Nossa. e até aqui, atrás da orelha, tudo. Uhum. Mas semana passada, inclusive, eu fiz a minha revisão. Amanhã completa 5 meses da cirurgia e o diagnóstico é que reinervou, né? Já Olha tem que bem. movimento, pequenos movimentos em vários pontos do rosto. Uhum. Então, agora é um processo de muita fisioterapia, né? Uhum. Para agora o músculo ganhar força, né? Mas cada semana eu vejo um movimentinho diferente, assim. Ai, que E bom. aí depois daqui a um tempo a gente avalia e de repente possa fazer mais alguma cirurgia de correção aqui, para Uhum. ir deixando o rosto um pouco mais equilibrado. Mas foi esse processo. O seu pós-operatório ele foi tranquilo da parótida, quando Da você parótida foi muito tranquilo, não teve nenhum muito tipo de tranquilo. sequela, fora a paralisia facial, seroma, Nada, 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 nada. nada, nada. Que benção, né? Que Eu bom. fiquei 10 dias só de licença e voltei a trabalhar normalmente, assim. Depois eu fiz depois, no meio dessa coisa toda, eu fiz uma cirurgia de cantoplastia Hum, para ajudar no fechamento do olho, né? Porque além da boca ficar caída, hum, o olho não fechava, né? E aí tem que cuidar, né? Botar muito colírio. Aí de hum. noite eu tinha que Botar ocluir o o olho e tampão. tal. É. E aí eu fiz a cirurgia, depois da cirurgia eu não precisei mais botar tampão. Uhum, Ainda tem, né, um resquíciozinho de abertura no olho, mas uhum. nada assim que eu precise ocluir, nada. Assim, só tem que cuidar. E aos poucos eu tô conseguindo ter força de novo Ah, para que bem. fechar, fechar todo o olho. Nossa, graças a Deus. Não,
quando eu estava falando anteriormente, né, o adenoide cístico, ele, inclusive eu vou estar uma live só de câncer de parótida, acho que no dia 16 se eu não me engano. E a gente vai focar mais nos cânceres da parótida, né? O adenoide cístico, ele é um tipo de câncer que ele gosta muito do nervo facial, né? Primeira coisa que ele vai no nervo, ele invade o nervo facial. É lógico, existem sim casos que o adenoide cístico, ele só fica ali, mas na grande maioria das vezes ele já corre para o nervo facial, ele gosta bastante. Então, a grande maioria das pessoas que eu vejo que tem o adenoide cístico, elas acabam tendo aí um grau de paralisia, às vezes antes, assim como você, e às vezes depois também. Às vezes volta, às vezes é só uma paralisia temporária, e às vezes precisa sacrificar o nervo facial, assim como no seu caso, né? Muitas pessoas me perguntam assim, nossa, Vanessa, estou com paralisia. Eu já vi casos de paralisia facial antes da cirurgia, porque assim, você vai lá na literatura, a literatura da parótida ela é antiga, ela é pouca, então não se tem muita coisa sobre, né? E lá, quando você vai na literatura, se você tem uma paralisia facial antes da cirurgia, a probabilidade de ser um tumor maligno ela é grande. E realmente, né? A probabilidade de ser um tumor maligno. Mas eu já vi casos de tumores benignos também ocorrer antes aí a paralisia facial, quando a pessoa está com tumor. Né? Então, acho que um ponto legal aqui de se falar, que é não só casos de cânceres, né? Eu sempre falo isso porque o pessoal, quando está com a paralisia, eles acabam se assustando muito. E às vezes o próprio tumor benigno também pode causar paralisia, né? Porque ele Sim, cresce ali naquela região e ele faz a compressão consequentemente na região, e está ali o nervo facial, claro. né? Então ele pode aí ocorrer a paralisia. E aí, posteriormente, né, as pessoas falam, nossa, eu fiquei com paralisia, eu vou ficar assim, né? A grande maioria das paralisias que ocorrem, quando ocorrem, né, porque graças a Deus hoje em dia a medicina é extremamente avançada, os médicos estão cada vez mais com técnicas cirúrgicas mais avançadas, mais estruturadas, aparelhos que também ajudam eles na hora da cirurgia. Então, hoje em dia a probabilidade, se você tem uma paralisia facial, é menor, né? Mas pode acontecer? Pode. E na grande maioria das vezes ocorre de forma temporária, ou seja, ela vai embora. A não Sim. ser casos assim como o seu, que Cortou o infelizmente, nervo, não tem o que fazer, né? exatamente, quando o tumor ele invade o nervo facial, e aí realmente não tem o que fazer, precisa sacrificar o nervo, mas você ainda soube antes, né? Falou, o médico falou, olha, já está no nervo facial, então, É, e eu queria chamar a atenção também que você fez a punção, né? Você fez a punção antes, e a punção antes, ela deu benigno, bem. né? O exame de punção, ele não é um exame 100% assertivo. E eu Uhum. sempre pergunto isso nas lives dos médicos, porque, infelizmente, o exame de punção, ele é ótimo, ele dá um direcionamento do que possivelmente pode ser quando ele dá o diagnóstico correto, mas algumas vezes pode sim dar outro tipo de diagnóstico, ou então dá até indeterminado, ou seja, não dá diagnóstico nenhum. Conclusão nenhuma. Exatamente. Então, o exame de punção ele pode ser sim um ótimo aliado, mas algumas vezes ele pode não ser aí o seu diagnóstico final. O diagnóstico final é só quando você tira mesmo. E no seu caso específico, você fez um tipo de outra punção para saber exatamente, né? Como exame de imagem normalmente detecta o tipo de o tumor de parótida, não o tipo. Tumor. O Não tipo é a punção. apareceu. Não apareceu. Aí o médico optou por fazer uma corebiópsia, que é diferente da punção. Corebiópsia é arrancar um pedacinho mesmo, que é um exame Sim, mais. abriu, tirou um pedaço. Exatamente. É um exame mais invasivo, né? É feito em centro cirúrgico, que é realmente mais estruturado. É um outro tipo de exame. Aí tu teve que pegar um pedacinho para realmente, e aí ali sim pôde detectar que era o adenoide cístico. Normalmente esse exame não é feito, tá? Esse exame não, normalmente a grande maioria é que no seu caso, como não estava dando um diagnóstico definido nem pela punção e nem o exame de imagem viu um É. tumor de parótida ali, aí ele falou, não, eu preciso de um exame mais específico para realmente saber o que que tem aqui. E aí é onde ele optou por a corabiópsia, mas a corabiópsia, ela, normalmente, ela não é utilizada, porque ela é um exame bem invasivo, né? E aí, graças a Deus, no seu caso, você já sabia exatamente o que ia acontecer, operou, né?
teve aí essa parte, e teve a cirurgia de reconstrução da facial. Eu adoro trazer aqui no meu canal essa parte de paralisia facial, de reconstrução do nervo, porque é algo que também não se tem. Se você procurar também algum lugar falando sobre, é difícil você achar essa cirurgia de reconstrução do nervo facial, né? E é uma possibilidade para quem tem a paralisia facial permanente, existem casos que há a possibilidade de você fazer a reconstrução desse nervo facial e essa reconstrução melhorar e às vezes até voltar a alguns movimentos É, do passe. Então, isso teve muita gente, quando eu fiz as duas lives, no meu canal tem lá a playlist de paralisia, e eu fiz já duas lives com dois cirurgiões diferentes plásticos, né? Só de reconstrução facial. E quando eu coloquei, as pessoas falam, nossa, mas então é possível, né, é possível. recuperar? É possível. Lógico que cada caso é um caso, né? Exato, e isso os médicos falam muito, assim, não tem, isso que tu falou é muito real, assim, eu Sim, pesquisei muito, claro, a gente fica querendo saber e ter referências do antes e depois, né, para tomar a sim, decisão se vai fazer, porque sim. essa cirurgia, sim, ela é complexa, ela teve um pós-operatório bem complexo, né, a gente Eu, fica muito inchado, assim. Eu brinco que o reconhecimento facial do meu celular parou de funcionar, ele não me reconhecia mais, porque eu fiquei durante muito tempo assim, Aham, totalmente deformada, né? E aham, é difícil, tu não consegue comer direito, tu tem que ficar com uma dieta líquida durante uns 10 dias, porque não tem como mexer a sim, boca, e nem é recomendado, né? Porque tem que ter toda a ligação dos nervos ali, então, sim, quanto menos falar, quanto menos mexer, não pode mastigar. Então, assim, é bem, assim, é muito dolorida essa recuperação, porque são muitos pontos, né? uhum, Meus pontos ainda inflamaram, aí, ainda ficou, né, um caos. uhum, É bem complexo. Então, assim, é uma decisão que tem que se tomar, assim, tu quer ficar com paralisia ou tu quer arriscar? Porque é arriscar, né? Nenhum sim, médico dá uma garantia. Cada organismo responde à cirurgia de um jeito, né? Isso, uhum, meu médico foi muito transparente, assim. uhum, Mas tem coisas que ajudam, né? Uma delas é o tempo, né? O período entre tirar o tumor, ficar com essa sequela, e eu uhum, estava contando no tempo, assim, que já dá, já, tipo assim, eu tinha que esperar toda a recuperação da radioterapia, porque estava tudo uhum, muito mexido e queimado, né? uhum, Eu estava contando os dias, é quando fechou o tempo, está, vamos uhum, acelerar aí. E a outra coisa é muito os hábitos da pessoa que vai fazer, né? Tipo assim, eu, exatamente. eu faço muito exercício, eu me alimento bem, eu tomo muita Uhum, água, então, assim, tanto o médico quanto a minha fisioterapeuta dizem que assim, esse kit aí tem muito a ver com um processo tanto de recuperação do pós-operatório exato. quanto do processo de reinervação, Uhum, né? Eu também fui consultar com uma nutricionista oncológica, né? Quando eu fui buscar ajuda de tudo que é lado, né? Se uhum, nós temos esse negócio aí, vamos tentar, uhum. né? Ter Ajudar da ajuda, melhor né? forma possível. E aí ela me deu bastante recomendação, assim, tanto de coisas que eu tive que tomar no pós-operatório e até, assim, consumo de muito colágeno, muita coisa que tudo isso Influencia ajuda nesse demais, processo. demais. E outra coisa que eu queria chamar a atenção também é que, posterior à cirurgia, normalmente cânceres de parótida, os médicos, na grande maioria das vezes, eles conseguem, na cirurgia, remover todo o câncer, né? Eles conseguem fazer isso. E muitos deles acabam fazendo radioterapia como tratamento complementar de prevenção para que Foi realmente, esse o meu caso, se exatamente. tiver qualquer resquício de alguma coisa, acabar ali, né? Então, na grande maioria das vezes, eles conseguem, sim, na cirurgia, remover tudo, né? E aí eles fazem uma abordagem de radioterapia só por prevenção, né? Quimioterapia não é utilizado em câncer de parótida. É, Muita não. gente acha que, vou fazer quimio. Não. Quimioterapia ela só é utilizada em casos específicos para câncer de parótida. A grande maioria das vezes, né, o médico ele retira todo o câncer ali na cirurgia e aí ele faz uma rádio preventivamente. Fala, olha, Isso aí. nós vamos fazer
por questão de protocolo, para se por acaso eu não tirei alguma coisinha ali, a rádio já acabar. E o tratamento de radioterapia, principalmente de cabeça e pescoço, é um tratamento que não é fácil, né? Porque existem alguns efeitos colaterais. E nesse tratamento, a equipe multidisciplinar, você falou da nutricionista oncológica, é aí que eu lembrei. A equipe multidisciplinar nesses tratamentos oncológicos Faz toda a é, diferença. faz toda a diferença. O dentista oncológico, Isso aí, né? eu ia comentar, assim, A a nutricionista primeira coisa oncológica, porque a físio e a dentista foram fundamentais nesse processo, porque começa a dar muita ferida, né, no interior a da boca, COVID, né? E aí, só que eu não tive, eu, graças a Deus, não tive, porque eu comecei a fazer aplicação de laser dentro da boca com a dentista uhum. e por fora com a fisioterapeuta, né? São lasers diferentes. Sim, E isso sim. segurou muito o processo, né? Uhum. Até de inflamação, porque chegou uma hora que a orelha abriu, né? Rachou, porque a pele estava, né? E aí fica aberto, é suscetível a bactérias. Eu cheguei a ter uma infecção na orelha pelo lado de fora, assim, que eu tive que tratar aí nesse até a décima, eram 33 sessões, até a 15ª não tinha sintoma nenhum, não aconteceu nada. Eu, isso aí, a rádio é isso aí, tá beleza, vamos, né? Aí a partir dali, aí Começou. começou o negócio de cair o cabelo e tal, mas eu não tive nada, só que eu tive um rebote depois quando eu acabei, porque as 33 sessões são direto, né? São Sim, 5 dias por semana, sim. todos os dias. As sessões Uhum. são pequenas, assim, é 10 minutos, é bem tranquilo, né? Não, a Uhum. gente não sente nada e tal. Esse Uhum. processo é tranquilo. Uhum. Mas aí eu acabei as rádios, tipo, numa segunda-feira, na sexta-feira, eu amanheci uma dor igual a que eu tinha antes de tirar o tumor. Me Nossa, deu um desespero, um desespero. Era uma dor que irradiava e eu olhei, o meu rosto estava desse tamanho, todo inchado. E era 23 de dezembro, ou seja, todos os nossa. médicos, né, saindo de férias e tal, e eu na praia já, de férias. Me deu um desespero, e tirei foto, mandei para todos, para oncologista, para o Tá médico da certa. rádio, mandei Uhum. tudo para gente, o que que eu faço? O que que tá acontecendo? O que que é isso? Aí, claro, eu parei de tomar, parei de fazer as rádios, parei com os lasers, né? Porque não precisava mais. Estourou, né? Uma baita de uma infecção. E Uhum. aí fiquei tomando antibiótico uns 14 dias, assim. E Uhum. aí ficou um abscesso aqui nesse canto, assim, um troço que não desmanchava de jeito nenhum. Fiquei com um abscesso aqui, aí tive que drenar. Uhum. E aí fiquei surda do ouvido esquerdo. Você Ah, sabe quando você pensava que alguma coisa, agora eu me livrei da rádio. Aí deu aham. a infecção. Aí não escutava nada, nada, nada. Aí, assim, eu sabia que uma das sequelas da rádio poderia ser uma redução de audição, porque queima tudo, né? Sim, sim. Aí fui num otorrino e aí disse, não, o que está acontecendo é que, assim, a rádio ressecou tudo lá dentro, né? Uhum. Ressecou a cera, tudo, e tampou, Nossa. lacrou meu ouvido. Uhum. Aí eu tive que fazer. E aí, além disso, deu uma infecção dentro do ouvido, que estava me impedindo também de ouvir melhor. Aí eu fiz toda uma aspiração lá, um tratamento com pingar antibiótico, né? Voltei a ouvir, ouço 100%, tá? Mas também foi coisas que a gente vai levando susto. Aí passou, passou isso, um dia acordo, meu olho tá todo vermelho, Nossa. todo vermelho, inchado. Eu achei, tô com conjuntivite? Não, já era o início de uma úlcera, porque no verão, eu acho que eu me descuidei um pouco da questão dos colírios e comecei a ficar muito na tela e tal. E Uhum. aí o olho, como o olho não fecha, então ele não lubrifica o que ele deve, Sim, né? O sim. ideal, não dá para descuidar, o olho é uma coisa muito sensível. É. E aí, de novo, eu estava bem assessorada, né, com a oftalmo que tinha feito a minha cantoplastia. Quando Uhum. eu mandei a foto, o olho ela disse, vem aqui voando. Uhum. E aí eu fiz um tratamento intensivo de ficar pingando de meia em meia hora, 2 colírios, assim, para recuperar rápido. Aí no outro dia eu já estava melhor, mas tive que ter todo um cuidado. Então, assim,
Quando a gente pensa que se livrou do negócio, assim, vem as Sempre aparece sequelas, mais né? uma coisa. Parece mais, mais alguma coisa. Mas agora, graças a Deus, é só a parte positiva, só tem que ter muita paciência, assim. Ah, essa é uma palavra, é a palavra que eu mais ouvi e é que eu mais aprendi nesse processo, porque eu não sou uma pessoa muito paciente. Mas nesse um ano aí, né? Porque foi agosto do ano passado que eu descobri o tumor e agora, né? Fechou um ano aí esse processo todo. As coisas não vão acontecer no ritmo que a gente gostaria que acontecesse, né? Então, esse processo da reinervação não dá para perder a esperança e tem que ser muito disciplinado. Eu faço fisioterapia 2 vezes por semana, Uhum. mas eu faço fisioterapia, os meus temas de casa, 2 vezes por dia, Você faz a né? liçãozinha de casa também, né? Tem que parar, tem que fazer, eu tenho que botar calor, porque os nervos, a renovação gosta muito de calor, né? Sim, sim. Então, e eu sou do sul, de Porto Alegre, que é muito frio, então, Uhum. assim, o inverno, assim, foi muito pesado, e aí a minha fisioterapeuta disse assim, pelo amor de Deus, você não pega frio nesse rosto, porque retrocede todo o processo, Sim, sim. né? Então eu boto calor, aí tem que fazer as massagens, tem que fazer uns exercícios, tem uns palitos lá, que eu disse, eu nunca mais vou comer picolé na vida, de tanto palito que eu tenho que botar na boca e morder. Mas assim, tem que ser disciplinado. Então, assim, é um composto, como eu disse assim, além de a gente estar bem assessorado, buscar, Sim, né, sim. profissionais que entendam o teu caso, assim, Uhum. e a gente aprender muito a ler o corpo da gente, assim, né? Uhum. Dizer, aqui tá mais sensível, aqui tá assim, aqui dizer o que está sentindo para os profissionais que estão ao redor da gente, também para eles poderem atuar, né? Uhum. Então é muito importante. E ter essa disciplina e paciência, assim, né? Todos os dias se olhar no espelho e dizer, não voltou ainda, mas está voltando, né? Eu E é um acho, processo, assim, muito, muito, muito lento, assim, muito lento, e tem dificuldades que as pessoas olham e só veem a parte estética, né? A parte que sim. está torta. Mas assim, é mais difícil para mastigar. A comida fica acumulada aqui desse lado, porque não tem músculo para mandar a comida de volta, Uhum. né? Então, no início eu comia e tinha que parar e dar uma Uma ajeitada. ajudinha. Agora já não preciso mais, aí já está voltando. Passar fio dental era horrível porque eu não conseguia chegar lá, porque a boca não abre. A minha boca está com 25 milímetros de abertura, tem que chegar em 35. É. Na fisioterapia tem que Uhum. ir fazendo, então não dá para comer um hambúrguer, né? Tipo assim, a gente nem um sushi, né? Eu vou notando que está aumentando quando eu consigo botar um sushi, não precisar morder o sushi. Então, assim, coisas que as pessoas não sabem. Bochecho, você está escovando os dentes, vai bochechar. No início, eu me cuspia toda, Uhum. porque não lacrava, né? Não fechava a Sim. boca. Agora eu já estou com força no lábio para fechar, né? E não, então, assim. É um processo. É para São tomar banho, pequenas tem que vitórias todos os segurar, dias. segurar o olho, né, para lavar o cabelo, para não entrar, só porque não pode também entrar sabão no olho, então. É. Mas assim, a gente vai aprendendo, né, a conviver com Uhum. essas limitações, mas o Uhum. bom é que tem a esperança de recuperar, E que né? bom que você está sendo bem assessorada por uma equipe, né? Que bom que você vai aos profissionais corretos, né, para fazer os seus tratamentos, né? Infelizmente, nessa questão da paralisia facial, é, infelizmente, são poucos profissionais que sabem manejar a paralisia facial, né? Eu sempre deixo um alerta grande, né? Eu falo, você está fazendo fisioterapia para paralisia? Eu não estou fazendo. O seu fisioterapeuta, ele é especialista em paralisia facial? Não sei, porque na grande maioria das vezes, né, a galera que, enfim, não sabe que existe essa especialidade aí das físios, né? O pessoal que dá, normalmente são neuros, né? Que elas atendem a paralisia facial, vão num físio que é generalista, né? E acabam, às vezes, fazendo algo que não se é recomendado para a paralisia facial, né? E eu tenho um lugar de fala ali muito limitado nesse canto, porque eu tenho uma graduação incompleta em físio, e eu sei que não sei hoje em dia, acredito que não mudou muita coisa,
mediante aos meus colegas que são físicos e que eu converso até hoje. Na graduação, nós não tínhamos paralisia facial. A gente teve uma matéria, ela solta e só. Então, o profissional que quer ser especialista em paralisia facial, ele termina a graduação e faz um outro curso de extensão para a paralisia, né, para ele poder manejar a paralisia facial. Então, na grande maioria das vezes, quando a pessoa vai num físio generalista, ele acaba tendo algumas condutas que pode não ser a correta, né? Então, por isso que eu sempre trago bastante físio, que é especialista em paralisia facial, e eu pergunto para elas o que não pode fazer, né? E muitas delas acabam falando, Vanessa, infelizmente, há falhas, né, de informações aí sobre a paralisia e acabam fazendo coisas que realmente acabam até prejudicando o nervo facial, né, em vez É. de ajudar. Então, por isso que é importante achar um fisioterapeuta especialista em paralisia facial, que ele E realmente vai saber manejar. esse é um outro ponto, assim, que eu tava falando das coisas que ajudam, né? Eu Uhum. fiz fisioterapia logo depois da retirada do tumor Uhum. e logo depois da reinervação, né? Ótimo. Assim, a primeira, eu acho que foi, assim, 20 dias eu já estava fazendo Maravilhoso. fisioterapia É. e agora, acho que foi um mês só Uhum. na reinervação e eu já tava, porque, assim, tem uma parte, a gente, né, vai aprendendo, né? Sim, Que é a retração e contração de tudo que foi afetado na hora da cirurgia, né? E sim. então, assim, tá tudo grudado, né? Tá, Tá tudo, né? tá Perdeu a tudo mobilidade. cicatrizado. É. E isso impede, é um obstáculo para a reinervação, né? Então, assim, se aonde eu tenho a cicatriz aqui é um lugar que eu faço muito alongamento e mexo muito Tá aqui, tudo porque eu sinto, quando eu fibrosado. viro pro lado, tá tudo assim, parece que tudo mexe, tá tudo se esticando. É, E quanto mais enrijecido isso, mais dificuldade o nervo vai sim, ter de se desenvolver, o músculo se desenvolver. Então, sim, assim, é toda uma combinação de coisas, né? Que são importantes. Então, começar a físio quanto antes faz toda a diferença, né? E a minha fisioterapeuta fala assim, tem alguns médicos que esperam muito tempo, né? Ela diz, é exatamente. tua sorte, Melissa, que os teus dois médicos já te mandaram para o Já te físio logo em seguida, encaminharam. Para você né? ver, Melissa, as outras anteriores, que essa semana eu estou fazendo todos os dias, né, com vocês, gravando com vocês, as outras duas que ficaram com paralisia, o médico não encaminhou logo depois. E aí elas ainda têm, as delas são reversíveis, tá? As delas não têm lesão no nervo facial, ou seja, é uma paralisia temporária. Então, algo que poderia ser já sanado, infelizmente, não está ainda porque não foram encaminhados Aham, por um especialista de paralisia facial, um físio, né? O médico, a abordagem dele, ele esperou, né, para ver se poderia, só que ainda elas têm resquício. Tem gente que tem 7, 8 meses de cirurgia e ainda tem, e o nervo está lá intacto, né? é, Então, esse ponto que você falou de já procurar o lógico a, com a com o o encaminhamento do seu médico, né, com o aval dele, né, se ele falar não exato, vá pro fisioterapeuta, já fazer aí as sessões de fisioterapia, porque ela vai te ajudar a melhorar o quanto antes, né? O pessoal, acho que 90% das minhas caixinhas, quanto tempo que eu fico com isso, né? Porque o pessoal gosta muito de. depende, Pois é, né? aí é o que eu sempre Tem falo, a resposta depende. correta. Cada organismo é um organismo, cada organismo reage de formas diferentes por diversas situações. Então, assim, não existe um tempo determinado, né? Medicina não é matemática, matemática é exato, 2 mais 2 4. A medicina é possibilidades e probabilidades, porque tudo depende de muitas coisas, muitos fatores e do seu organismo, de como que ele É, vai agir. é, é Então, isso cada aí. ser humano é único. Então, Um outro ponto que eu acho importante, assim, também, e eu acho que também fez diferença no meu caso, é os profissionais se falarem. é, Essa troca entre o cirurgião e o fisioterapeuta, sabe? Porque criar uma equipe multidisciplinar. porque
as coisas se conectam, tipo assim, Sim, a minha fisioterapeuta estava me acompanhando antes dessa de reinervação, então eles conversaram, inclusive o médico contou para ela o tipo de corte que ele ia fazer, tudo assim, para sim, ela já se preparar e até daqui a pouco estudar um pouco mais sim. como é que ela ia tratar meu caso, né? E cada evolução que eu vou tendo, ela filma, manda para ele, então assim, esse acompanhamento, assim, é tudo a questão da disciplina e da paciência, né? Mas assim, é importante que essa rede se conecte, né? Sim, Converse. Então, sim. assim, ela também falou com o meu cirurgião que tirou o tumor. O Uhum, cirurgião que tirou o tumor foi o que recomendou o que fez a reinervação. Então, eles também se conhecem, se eles precisarem se falar em algum momento, né? uhum, Então, isso também deixa a gente mais tranquilo, né? uhum. E eu acho que é fundamental, assim, pro processo todo. Sim, sim. A equipe se conversar com o profissional que fez a sua cirurgia, isso é fundamental. Infelizmente, ainda é um movimento tímido, né? É o que eu percebo conversando com os médicos, os especialistas, enfim, com os terapeutas. Existe sim, aqui em São Paulo é mais desenvolvido porque, né, São Paulo tem mais umas estruturas de saúde, mas existem alguns locais que não se tem equipe multidisciplinar. A pessoa ela faz o tratamento, ela faz a cirurgia, ela passa um tratamento oncológico, às vezes sem saber que ela precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Então, isso ainda é um movimento tímido, né? E essa parte de conversar, o médico conversar com o radioterapeuta, ou com a físio, ou com enfim, a nutricionista oncológica, com a dentista oncológica, enfim, isso faz toda a diferença porque eles estão tratando um único ser humano, que é você. É. Então, eles sabem do seu caso e o tratamento é unitário, o tratamento é para você. Então, aquilo ali causa não só acho que um bem-estar de acolhimento, né, de você saber que você está sendo bem Muito. assistida, né, que você está sendo e unitário, que é exclusivamente para o seu organismo, que deveria ser, que cada ser humano é único, né? É uma pena que nem todo mundo consegue ter, né? Assim, Infelizmente, graças a infelizmente. Deus eu consegui ter. E tem mais um profissional que é fundamental aí nesse processo, que é um terapeuta, né? Nossa, não Tanto tem. psicólogo quanto psiquiatra. Assim, É, eu quando descobri, eu já fazia terapia antes e tal, uhum, mas tinha parado e quando descobri que estava com tumor, na mesma hora, assim, tipo, tá, vou precisar de uma ajuda psicológica aqui para isso. uhum, Porque para todo o processo, né, a gente precisa ter sim. uma ajuda profissional, assim, porque é Acho que difícil todo mundo segurar a deveria onda, fazer né? terapia, né? É, Todo e mundo. quando a gente tem uma mudança, assim, radical na vida da gente, né? Bah, eu tenho um filho de 10 anos, né? E aí tu fica, tipo assim, que eu nunca pensei que eu sou uma pessoa super otimista, assim, então eu nunca considerei que a minha dor poderia, aquela dor horrível poderia ser um câncer, sabe? Uhum, E aí, quando tu recebe esse diagnóstico, assim, é complexo, né? E assim, foi louco porque assim, meu marido ficou apavorado. E eu fiquei aliviada porque eu estava 3 anos tentando descobrir o que que era. Agora, pelo menos, eu sabia o que que era, uhum. É. né? E aí, depois, quando eu me vi a primeira vez no espelho com a paralisia, aí essa parte foi punk, assim. Foi bem difícil, assim, porque é uma coisa, assim, diferente de outros cânceres que, tá, tu remove e tal, mas tá ali interno, tu não tá te Uhum, conectando e vendo ele o tempo inteiro. uhum, Eu não tenho essa opção. Eu acordo de manhã, me olho no espelho, tá ali estampado o meu problema, né? Literalmente na minha cara, né? uhum, E agora eu falo, a minha fala tá quase normal, assim, né? Mas assim, a fala é difícil, a mastigação é difícil, então, tipo assim, a coisa tá sempre te lembrando ali, sabe? Olha, não dá para te esquecer, não, que tu tem essa treta aí para resolver, né? perde qualidade de vida, né? Que é bem aqui na parte do rosto. E aí o pessoal, eu sempre falo, você só vai saber aquilo, você só vai dar real valor para aquilo quando você perde a função. Então, as pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia normalmente, a pessoa que perde a função daquilo, ela dá um valor
Tanto que você falou assim, nossa, agora eu consigo comer direito um pouquinho, ainda tem um trabalhinho pela frente, mas sabe, o olho, né? Só o fechar do olho tá renervando, né? Então, assim, essas pequenas coisas, que você fala, precisa ter paciência? Precisa, né? Mas são pequenas vitórias, assim, e É, só você sabe porque você tem a perda dele, né? Então, é, você passou por esse processo, você está passando por esse processo, então você sabe o quanto isso é importante, né? Então, eu sempre tento falar ou trazer, né, o máximo de profissionais para eles poderem alertar mesmo. E eu sempre falo, a gente só vai dar realmente ali notoriedade para aquilo quando a gente perde a função. Senão, não, né? Porque a pessoa está ali é. normal, Não, né? e ainda tem o agravante da estética, né? A mulher, a gente é vaidosa, Bem no tudo, né? rosto, né? Assim, aí tu te arruma toda, né? Te maquia e te olha no espelho e tá assim, toda torta. Eu disse, não, né? Difícil. Mas até que você, graças à terapia, né, graças a bons profissionais, até que você graças a Deus, gradativamente melhorando. Você tá aqui se mostrando, mostrando a face, né, para o pessoal que vai te assistir. Então, isso já tem muita gente que nem consegue nem se olhar no espelho, né, muitas vezes acaba olhando ali, não se reconhecendo, porque não é um reconhecimento mesmo, né? A gente está lá acostumado com a nossa face e de repente acorda do dia para a noite já. De um dia para o outro, é isso aí. Exatamente. Então, é um choque mesmo. E reaprender a fazer coisas que naturalmente a gente já fazia, né? Esse reaprender, essa paciência. O ser humano é Você falou assim, eu tenho que trabalhar. Qualquer ser humano, acho que a maioria de nós não tem paciência nenhuma, né? A gente quer coisas para ontem, né? É isso aí. Então, a paciência, eu acho que é fundamental nesse processo, porque você não tem um tempo determinado, não tem um tempo exato, né? E a gente quer as coisas para ontem, e não é um passo de cada vez, é um tijolinho por tijolinho, é uma É vitória isso aí. bem devagar, mas é um E tijolinho, não adianta querer acelerar, não né? Eu tenho adianta. essas conversas com a minha fisioterapeuta, essa menina, fala assim, ó, tu tem que fazer os minutos, os segundos que eu te dou para fazer dos exercícios. Se Sim, fizer demais, prejudica o processo exatamente, também. Eu exatamente. não posso fadigar o músculo e o movimento no limite, É, porque daí pode dar um rebote, dar um retrocesso ali no sim, processo de, né, que está sim, fluindo. Então, assim, sim. também não adianta ficar, né, querer, né, atropelar o processo, porque não, as coisas têm o seu tempo, né? Então, tem E que ter Melissa, o que paciência. que você tirou de todo esse processo? O que que você tem para falar pro pessoal que está passando, que vai passar ainda pela cirurgia? O que que você pode falar para eles sobre tudo isso? Olha, primeiro que, assim, acho que quase tudo tem solução nesse, pelo menos nesse tipo de problema, né, de tumor de parótida, assim. Os casos são quase todos muito bem sucedidos de retirada e de não voltar, Uhum, né? Então, assim, fazer a cirurgia e retirar, assim, já é 90% do caso uhum, resolvido, assim. Avaliar a questão da radioterapia, o meu médico me deu a opção, ele disse assim, tu não é obrigado a fazer, mas eu vou te dizer assim, qual é a situação, né, o cenário, fazendo ou não fazendo, uhum, né? Fazendo, a gente diminui drasticamente a chance de voltar, então, tá, então vamos nessa, né? Então, uhum, assim, a gente tem que botar a saúde da gente em primeiro lugar, assim, e então tem que ter dedicação, mas eu acho que não dá nunca para perder a fé e a esperança assim de que vai, as coisas vão voltar para o seu lugar, mas a gente não vai ser a mesma pessoa de antes desse processo, uhum, né? Assim, eu acho que todo mundo que passa assim por uma questão grave de saúde, né, uhum, passa a ver a vida de um jeito diferente, né? A gente tem que minimizar muitos problemas. A gente não tem problema, sabe? Tipo uhum, assim, às vezes eu digo, tá, eu tenho isso aqui, mas assim, eu vejo pessoas com problemas muito mais graves. Então, tipo assim, o meu tem solução e tá indo aos poucos. Então, assim, a parte estética do rosto, assim, eu acho que mexeu muito com a questão da empatia, sabe?
Uhum. Da gente olhar para as pessoas assim e ver quanto o ser humano é cruel com as aparências, É. né? E anda na rua e as pessoas te olham, né? Dá vontade de perguntar, tá, perdeu alguma coisa aqui, né? E é difícil, né? É difícil, a gente tem que né, se condicionar. Eu digo assim, depois, logo no início, quando eu segui trabalhando, né? E a exposição social, assim, eu tinha um desgaste energético cada vez que eu tinha um evento social, porque eu tinha que segurar a onda, e depois, no outro dia, eu tava assim, gastei toda a minha energia, né? Tu Uhum. tem vontade de. Uma coisa que me ajuda muito é quebrar essa a angústia da pessoa estar te julgando ou te avaliando. Então, às vezes, Uhum. se eu vou falar com alguém que não sabe do meu problema, eu digo, só para te saber, a minha boca tá assim porque eu tive esse problema, não sei o que, né? Uhum. Depois que eu falo, parece que tá, É. Uhum. né? Aliviei aqui, eu já situei a pessoa que eu não sou assim, eu estou assim, né? Eu não ficarei assim, é Uhum. uma coisa momentânea, né? Dar uma aliviada, assim. Eu falo muito abertamente sobre isso, assim, porque eu acho que ajuda, né? A Sim. gente quebrar esses olhares, assim, Fora meio educar a estranhos, pessoa, né? Que né? se por acaso ela também vir outra pessoa, ela já sabe da condição e segue sem julgar, né? Segue sem. É, É, é. Então, assim, tem que acreditar que é vai se possível. recuperar. Vai se recuperar, é possível, a medicina está muito avançada, né? Então, buscar bons profissionais, assim, conversar muito, né? E, assim, é que eu sou da área de comunicação, então, né, falo pelos cotovelos, então, assim, sempre conversei muito com os meus médicos, ter confiança neles, assim, Uhum. seguir os passos, as coisas, e, assim, não se acomodar. É chato, tem que ter paciência, tem que ter dedicação, mas é a vida da gente, né? E a gente quer ter qualidade nessa vida, né? Uhum. Tenho 47 anos, a minha avó viveu até os 94, então eu disse, tá, eu tô recém na metade da minha vida, então assim, agora eu quero ter com muito mais qualidade, né, de vida. Uhum. Então assim, eu procuro, não sou neurótica da alimentação, do exercício, não, mas assim, eu faço exercício todos os dias, eu tento me alimentar bem, porque eu quero ter uma velhice saudável, né? E quero ter super olhar para trás e pensar, olha só tudo que eu já passei, né? E que bom que se eu puder ser assim um exemplo e inspiração para quem está passando Uhum. por momentos assim, que não se desespere, porque as coisas têm solução. Nesse aspecto aí de parótida, na grande maioria das vezes tem solução. Melissa, eu de verdade, a primeira coisa. Ai, que bom te ver bem. Que bom ver que você está, graças a Deus, aos poucos evoluindo com a sua paralisia. Eu fico feliz. Quando eu falo que eu vibro com a história de vocês, eu vibro com cada um de vocês, porque cada um de vocês trocam, tem essa troca comigo, né, nesse período, nesse processo. E eu fico sempre muito feliz, né, de ver vocês bem, de ver vocês já sem nada tá se tratando, tá evoluindo nos tratamentos de vocês, então que bom. E eu queria mais uma vez te agradecer. Eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas pessoas a ter esperança, a ter fé, que é possível passar por esse processo. Às vezes o caminho, ele realmente ele é difícil, tem vários desafios, mas é possível, É né? É possível. possível você passar. E eu tenho certeza, certeza que as pessoas vão escutar a sua história, vão acabar se identificando e também vão acabar tendo esperança para que elas continuem também os tratamentos, não desistam, né? Tem gente, muita gente que É está isso aí. É, passando pelos perrengues de tratamento oncológico, ou então da cirurgia, enfim, mas é possível é possível. passar e é possível seguir, né, com a vida. Então, eu queria mais uma vez te agradecer, de verdade. Imagina. E assim, pode disponibilizar aí o meu arroba aí do Instagram, se as pessoas quiserem entrar em contato, me perguntar, eu estou à disposição, o que eu puder ajudar, né? Se eu souber que a minha história vai ajudar, né? Algumas pessoas aí nos seus processos, eu fico super feliz também. Obrigada, Vanessa, de verdade. É isso. Beijo, pessoal. Beijo. Tchau.